Eu queria falar de outra geografia, a gente falou dos Estados Unidos, da Argentina, vamos falar do Brasil? O principal. Cara, a gente vive um momento macroeconômico delicado aqui no Desafiador. Brasil. Desafiador é um bom termo, né? Pra não falar um palavrão, uma coisa que desanime as pessoas. Desafiador. Mas assim, quem acompanha o Stock Pickers, se tá animado, eu acho que não ouve os episódios. Exato. Aí não tá acompanhando. Cara, a gente fez um episódio recentemente com o Marcos Mendes, recomendo que vocês todos escutem, assistam, pelo amor de Deus, porque ficou uma verdadeira aula. Sim. Bem completa do grande problema do Brasil, que é o fiscal, né? Então a gente tem uma política hoje econômica que acelera no fiscal. O Brasil trabalha com um excesso de gastos, a gente pisa no freio na política monetária, então o nosso juro é alto. O juro no Brasil sempre foi alto. O juro médio da história do Brasil é 13,5, 13. Mas só que agora está mais alto do que isso. O juro futuro, então, mais ainda, né? Até porque se você parar para pensar, lá atrás tinha, né, assim, a gente recebeu o Meirelles falando, né, que chegou a jogar a Selic em 26%. Só que, período de hiperinflação. Foram feitas várias e várias reformas de crédito, de N coisas, tecnologia, tudo isso, em teoria, reduz o custo de capital, né? Era para ter os juros mais recentes, sei lá, dos últimos 10 anos, tenderia a ser menor do que os juros dos 10 anos anteriores. Então, se a gente está acima da média histórica, quer dizer que, a gente está conseguindo a proeza de estar pior ainda do que costumava ser antes de tudo isso acontecer, né? Assim como a gente viveu momentos também de excesso pro outro lado, né? Quando o juro foi a 2, toda aquela coisa. Mas realmente um cenário delicado. E a gente olha principalmente dados de mercado aqui, que a gente fica olhando o fluxo de dinheiro das pessoas, cara, é assustador, assim. Nesse momento que a gente fala, estão resgatando de fundo de renda fixa para comprar título bancário diretamente. Não tem praticamente mais dinheiro na bolsa, o brasileiro não tem quase nada em ações. Tanto é que até a gente escutou vários convidados falando isso, né, que pro governo tanto faz se a bolsa sobe ou cai, porque não mexe com o dinheiro de ninguém, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Estados Unidos cai presidente. O cara fica mais rico ou mais pobre quando cai esse negócio, ou sobe, né? Aqui não muda nada, as pessoas continuam andando normalmente na rua, tá tudo certo, né? Então, ambiente macroeconômico desafiador, com uma condução política que parece não se alterar em termos de caminho, então, ao que tudo indica, estamos indo para lá, e de todo mundo que a gente recebeu aqui com tendência de piora, né? Porque até bastidores, 2 grandes nomes aí que eu descobri conversas em off aqui, né? Falaram um negócio interessante aí, que eu até compartilhando com você também de primeira mão, mas eles comentaram o seguinte, né? Que a gente entrou num ambiente curioso, porque diferente do que aconteceu em 2002, por exemplo, o que a gente tem hoje é o seguinte, aparece lá um dado de piora de aprovação no governo, que todo mundo vê, que o mercado comemora hoje, né? A bolsa sobe, o dólar cai, né? Só que essa piora gera como se fosse um álibi para o governo gastar mais, fazer mais, porque o mercado está vibrando. Então é como se criasse uma cortina. Então piora, fica melhor, só que aí piora de novo. Então fica uma dinâmica curiosa, né? Tanto é que a maior parte dos gestores que a gente conversa aqui não tem nem posição em Brasil hoje. Enfim, essa novelinha toda aqui para dizer, estamos num cenário delicado. Desafiador. Eu queria saber, assim, de você, que é um cara extremamente vocal publicamente, já vi várias vezes você comentando um pouco sobre isso, e acabou de falar aqui várias verdades sobre a Argentina e Trump, Javier Milei e Trump, né? Vamos falar um pouco de Lula, então, né? A condução do governo atual. Como é que você diagnostica... Qual é o seu diagnóstico para a condução do governo em relação ao país? Bom, vamos lá. De novo. Eu tenho quase 50 anos, não parece. A gente está perdendo uma baita chance. Esse é o primeiro ponto que tem que ser falado. Mas não adianta, tá bom, mas eu quero falar. Eu sou o convidado aqui e tal. De novo, a gente está perdendo uma baita chance. Porque dos BRICS lá atrás que atraíam capital, quando foi criado o conceito, quando todo mundo falou, que depois até se expandiu, cara, Brasil, não estamos em guerra, bem ou mal as estruturas funcionam, tem recursos naturais, tem tudo. Rússia, guerra, ninguém tá colocando capital lá. Mas o Trump tá ali conversando com o Putin.
Você não vai abrir agora uma indústria na Rússia. Não, saíram nos índices de ações. Pelo menos pelos próximos 20 anos, ou... Bom, Putin vai continuar mais uns 30, né? Ou os 7 sósias dele. Eu dou essas teorias da conspiração, quando eu posto, tudo zoação, não acredito em nada disso, mas é só para dar essa movimentada. Mas Rússia, carta fora do baralho. Índia continua. Muito bem, obrigado. Aliás, a própria Apple, que agora anunciou 500 bi de investimento nos Estados Unidos, estava levando parte da produção de iPhone para a Índia. O resto, cara, África do Sul, quase guerra civil. Os outros países que poderiam ter investimento também, dentro ou fora, a China, depois do Covid, também ninguém está confiante de investir. O Oriente Médio, você vai botar dinheiro agora na Turquia para capital produtivo? Não vai colocar. Então, para a liquidez toda mundial que aconteceu depois do Covid, cara, o Brasil estava no momento perfeito. No momento, assim, tudo certo. E, de novo, a gente está desperdiçando uma grande chance. Então, antes de dar minha opinião aqui do que vai acontecer, ou do que pode, ou não sei o quê, o maior lamento é a gente não estar entendendo esse momento como país, porque tem muito dinheiro no mundo. Caso o juro americano comece a cair, vai ter mais dinheiro no mundo ainda. Aí o Brasil tem tudo que o capital precisa. Gente demais, estrutura enorme, um mundo de necessidades. Então você pega, por exemplo, vocês falaram, o juro é elevado no Brasil. Eu sei, o juro é elevado há muito tempo. Mas o que a gente está fazendo de forma estrutural para não ter o juro elevado? Por exemplo, toda vez que o combustível sobe, a gente toma na cabeça na inflação. Todos os países são assim, não. Tudo bem que todos os países são assim. Mas o Brasil tem 70% de transporte rodoviário. É tudo nas costas do diesel. A gente não tem transporte direito de passageiro em trem rápido, que nem a China e outros países. É tudo avião. Então, subiu um pouquinho o petróleo, porrada. Por que nos últimos 20 anos a gente não construiu uma estrutura diferente de transporte para que quando o petróleo subisse, a gente não sofresse tanto com a inflação? Quer dizer, estruturalmente, o Brasil é feito para ter um juro elevado. Não teve nenhum governo ou governos que trabalharam para o seguinte, olha, a gente vai ficar 10 anos construindo ou trabalhando para que nos próximos 10 o juro caia. O cara pensa só no... Sim, no pé de meia. O governo dele, né? O resultado dele. Do dia seguinte. No governo dele. Não faz sentido estruturalmente para eles. A situação do Brasil, na minha opinião, a gente perdeu uma oportunidade, tá ok e pronto. Sobre popularidade, eu concordo totalmente, vocês disseram. A cada pesquisa que o Lula cai, todo o mercado já pensa, puta, vai querer botar mais dinheiro. Vai ser o PED 62, vai ser o Vale Gás, e aí vai ter dinheiro pro gás, mas o cara não tem dinheiro pra comida, mas o Lula tá dando o Vale Gás, ninguém faz a conta. E voltando à história da Argentina, o cidadão comum acha bacana, ele tá ganhando gás. Ele tá ganhando gás, ele tá ganhando alguma coisa, e a conta ela vai ficando tão grande que a inflação sobe e o juro sobe. Mas o cidadão comum é impossível ele fazer essa conta. E na verdade o próprio governo do PT nesses últimos 20 e poucos anos, comando, se botar o Fernando Henrique para trás, então mais tempo ainda, ele trabalha a educação para o cara não ter esse tipo de educação. A coisa de uns 2 ou 3 anos, você vai ter uma discussão, será que deveria ter ou não educação financeira nos colégios? E vários políticos, não precisa disso. Tem muita coisa para ver antes da educação financeira. Eu falo, claro, porque isso poderia ser o grande estopim, poderia resolver o problema das finanças no Brasil. Então, eu acho que no momento o Brasil está perdendo uma baita oportunidade. A cada queda de popularidade do Lula é como se fosse um rolo, né? Uma bola de neve, né? Porque a popularidade dele cai, ele gasta mais dinheiro, a inflação sobe mais o juro, os alimentos sobem, e aí ele gasta mais e não vai ter fim, porque é só isso que ele sabe fazer. E um outro ponto que a gente precisa colocar é que quando o Lula entrou, ele estava acostumado com os governos anteriores. Ciclo de commodity, mundo totalmente diferente. Então ele entrou, botou os ministros e falou, cara, agora eu vou garantir meu Nobel da Paz, minha mandelização.
não sei se vocês vão lembrar, nos primeiros 6 meses, querendo se meter em guerra Rússia-Ucrânia, depois falando de Israel e Gaza, comentários péssimos, e o bicho pegando aqui no Brasil. Ele perdeu um ano, 2023 ali não existiu para o governo dele. Quando ele se deu conta da inflação e dos problemas, aí o bicho falou, na verdade 2023 existiu, foi o ano dos impostos, né? Blusinha, tal. E isso também foi minando a base. Porque o que acontece? Você tem um eleitorado de baixa renda, não vamos discutir aqui se é certo ou errado, mas quantas milhões de meninas e meninos começaram a comprar uma roupa um pouquinho melhor do que eles conseguiam aqui em sites estrangeiros. Ah, mas isso fode varejo e tal. Cara, não é isso que eu tô discutindo. Tô discutindo o seguinte, o cara tá na casa dele, a menina tá na casa dela, e ela comprou uma saia e um blazer para trabalhar por R$49. Bonitinho, barato. Bonitinho, barato. Que aqui tá R$299. É. A gente não tá discutindo se é certo ou errado. O que o governo fez? Ele não foi na empresa brasileira, numa Renner, C&A, nas outras varejistas e falou, cara, vamos sentar aqui. Como é que a gente baixa o preço disso? Eu quero vestir o pessoal melhor. Como é que a gente baixa o preço disso? Ah, pô, meu problema é a legislação trabalhista, são os aluguéis. Pô, não. Ele falou o seguinte, eu vou aumentar o preço de quem compra fora. Baita ideia, né? Aí agora quem tinha só condições de comprar fora não consegue. E aqui dentro não dá, porque não tem competitividade. Ótimo, que bom. Minou o eleitorado e ainda ferrou os Correios, né? Porque disseram que o problema das blusinhas deu um rombo nos Correios. A questão das entregas e tal, o Correio estava preparado para um negócio, não veio, ele tem uma estrutura e deu um rombo, isso tudo. Olha quanta medida, cara, errada do governo. Quer dizer, ele prejudica a economia e prejudica diretamente o próprio eleitorado. Lembrando que o Lula não ganhou com 15, 20% de margem. Quando eu ligava em algumas emissoras, em 2023 e no início do ano passado, a desconexão, né? As notícias eram dadas, parecia que o Lula tinha ganho com 25%. É igual com 1,5%, 2%. É. Então quando você bate no próprio eleitorado, com blusinha, com combustível, cara, é óbvio que você vai sentir na ponta. E aí a única solução que esse governo enxerga, cara, é dar dinheiro. Então, de um lado, ele fica tirando de todo mundo, vamos taxar isso, taxar aquilo. Do outro, é ficar jogando na economia. Mas qual o sentido de você jogar dinheiro na economia e do outro lado subir a Selic? Cara, não faz sentido nenhum, né? É como se tivesse uma fogueira aqui, você falasse pra mim, cara, a gente precisa apagar. Eu buscasse o extintor, mas viesse um dos caras da produção. E enquanto eu tô com o extintor, o cara pega um copo de cachaça e fica jogando. Aí quando tá quase apagando, aí a gente vai ficar aqui o dia inteiro. É isso que o governo tá fazendo. Ele já fez isso no passado, com o BNDES. Cara, já fez tudo isso. Tudo isso ele já fez. Por isso que eu vejo alguns gestores aqui, eu gosto de falando, cara, como alguém acha que isso pode dar certo? Como alguém acha? E aí o deboche fala, cara, deixa o homem trabalhar, deixa ele falar, deixa ele fazer isso que não tem jeito, são mais... Eu brinco, às vezes ficam putos comigo. São mais 6 anos, assim, daqui a pouco passa. Eu ia perguntar isso aí, você acha que tem chance dele conseguir a reeleição? Putz, as pesquisas de hoje indicam que não, mas pela minha idade, tudo que eu já vi, o Lula se recuperou do mensalão, em que a popularidade dele caiu muito, só que naquele momento você não tinha essa abertura para que todo mundo falasse. Então, eu nem me lembro como era exatamente aquele momento de redes sociais versus TV, mas eu me lembro que a TV tinha uma dominância muito grande sobre as informações. Agora não é mais assim. Então, isso pode pesar. Entendeu? Mas chance sempre tem. A gente sabe que estatisticamente, historicamente, quem tem a máquina pública consegue a reeleição em qualquer lugar do mundo, né? Perfeito. Eu acho que tem alguns agravantes nesse momento atual, que pelo incrível que pareça, apesar o escândalo do mensalão, se você parar pra pensar assim, pô, foi tirando o que a gente teve da Lava Jato,
né, o memorável, assim, desse século. E a taxa de desaprovação dele naquele momento era menor do que a atual. A atual é pior do que agora, do que naquela época. Mas eu acho que por causa das redes sociais. Com certeza. Imagina se tivesse redes sociais ali nos anos 2000. Sem dúvida, sem dúvida. E, além disso, ele está com um nível de desaprovação atual maior do que o Bolsonaro estava naqueles momentos horríveis da pandemia, que aí já tinha esse negócio da rede social, né? Então, o cenário está muito difícil. Mas eu queria te perguntar, Charles, como que faz daí para quem quer ganhar dinheiro, conseguir surfar o que talvez seja essa grande mudança, mas se não tiver essa grande mudança adiante, o cenário futuro é péssimo, né? Então a gente está aqui num ambiente meio binário, ou uma melhora substancial, ou, de fato, me controlar para não falar o que eu realmente estou pensando, mas e numa trajetória horrível. Desafiador. Como que se investe num momento assim aqui no Brasil? Eu acho que você vai investir, por exemplo, não é nenhuma recomendação, mas quando a gente pega a renda fixa, tá a favor a estatística, né? Uhum. Quando você pega um IPCA mais 7, 7,5, quase 8, é um negócio que não dá para desprezar. Volto a falar, não é recomendação, cada um precisa saber do seu perfil de risco. Eu, por exemplo, gosto e tô acumulando, tô no negativo. Eu estava com B50, né? Comprando B50. E tô pegando, tô comprando todo mês. Quanto tempo de calor? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Até 2050? É difícil falar, mas estatisticamente, e eu não acredito que o Brasil vai acabar. A gente tem 2 cenários. Ou o Brasil vai acabar, a economia vai virar um negócio assim, Venezuela, ou as coisas vão melhorar. Eu não acredito agora no momento de Venezuela. O pior cenário possível, na minha opinião, teria sido uma vitória do Biden. Seria o pior cenário possível para o Brasil. Então, olha como é importante a situação global, né? Sim. Eu não acho que o Brasil vai acabar. O cenário de entrar um cara moderado em 2026 no Brasil, a gente está falando de um destravamento de valor muito grande que pode acontecer, né? Muito grande. Porque tá tudo parado. E com juro elevado, qual o sentido de você conseguir ganhar no pré aí 15% ao ano, 15, 12, você pegar agora e abrir uma franquia. Vou vender chocolate. Tá, quanto você vai tirar no ano? 7, 8, 11. Sem falar que você está pegando dinheiro emprestado provavelmente para conseguir abrir, Com puta né? risco. Aí você ganha 11 no ano sobre o investimento. Um cara te processa, um funcionário, acabou. Você vai pagar para trabalhar. Então, o que acontece? O Brasil, para quem não está entendendo o que a gente está falando, o resumo é: o Brasil incentiva o sujeito que tem dinheiro a não colocar o capital no empreendedorismo. O Brasil chega para você e fala assim: o que você pretende fazer com o seu dinheiro? Quanto você tem aí? Quanto você tem aí agora? Abre o seu celular. Eu tenho aqui 10 milhões. O que você pretende fazer? Pô, cara, tô pensando em abrir uma fábrica aqui. No meu caso, cabelo e tal, tô pensando em fazer uma fábrica. Eu fiz o transplante, a galera me sacaneia. Tô pensando em fazer uma fábrica de minoxidil aqui, um minoxidil diferente e tal. Quanto você vai ganhar? Sei lá, uns 10 a 12% de retorno, talvez e tal. Cara, qual o sentido disso? Nenhum. Tem risco, o cabelo da galera pode não crescer, eu posso ser processado. Aí quando o meu caminhão for entregar a carga no Rio de Janeiro, o que vai acontecer do caminhãozinho com o negócio? Vai ser assaltado. Tombou na estrada. Todo mundo vai saquear, vai estar todo mundo cabeludo com os meus produtos do meu dinheiro. Então, a gente brinca uma parada séria. O Brasil trabalha ativamente para que você não abra nada, cara. Pelo amor de Deus, não abra negócio, não abra, não faça nada, cara. Tá aqui, ó, eu tenho tesouro, eu te pago com risco baixíssimo para você não abrir um negócio. Isso pode mudar daqui a 1, 2 ou 3 anos. E aí você tem muito dinheiro em busca de oportunidade. Aí tudo pode subir. Não tem ação na bolsa pra gente comprar se o mercado melhorar. Vai ter que ter IPO, mas não... Tomara que o pessoal não faça essa IPO porcaria que fazem. Vamos fazer sério também. O brasileiro caga tudo também, né? A gente
o negócio é ruim e a turma estraga. Entendeu? Mas sabe? Tem pouca festa e quando tem festa leva um salgadinho estragado. Aí fica difícil. Cara, mas só para aprofundar isso, dar mais visão pra turma também, porque assim, quando a gente comenta sobre esse negócio, o primeiro exemplo que você deu foi um exemplo onde a pessoa tem 10 milhões de reais para investir num negócio, que não é a realidade comum, né? Normalmente o empreendedor não tem o caixa, não tem o dinheiro, ele precisa se alavancar, precisa se capitalizar, ou para fundar, ou seja, o cara tá com uma planilha na mão, ou para crescer o negócio, né? E agora eu sou banqueiro, né, amigão? E aí eu vejo as operações lá, né? E a gente leva para comitê e tudo mais, que é o ponto que eu queria entrar. Não é a taxa de juros spot. Ou seja, não é porque a Selic tá 13, 14 só, que é o que piora a coisa. O ROI da operação, para eu emprestar o dinheiro, precisa ser altíssimo para justificar, porque dependendo do banco, dependendo da instituição, você capta dinheiro a 100% CDI. Ou seja, você capta o dinheiro a Selic. Então você precisa remunerar o seu dinheiro acima. Acima, claro. Para justificar o seu empréstimo. Então o ROI da sua operação tem que ser 20, 30, sei lá quantos por cento para justificar você emprestar o dinheiro. Imagina quanto que tem que dar a operação de quem pegou o dinheiro. Sim. Para pagar o custo de capital. Foi nesse mercado que eu trabalhei quase 15 anos, em algumas empresas. O brasileiro hoje, a Selic é abracadabra, é pirlim-pim-pim. Isso eu falo muito no meu canal. Para o empresário pequeno ou médio, quem consegue dinheiro Selic, CDI mais 2 ao ano, isso aí é Vale, Bradesco. Isso é uma empresa grande. O cara lá da fábrica em Santa Catarina, que faz camisa, na hora que ele vai descontar os boletos 30, 60 e 90 no banco, na cooperativa de crédito, ou na Factoring, ou no FDIC, ou no agiota, e muitas vezes ele vai trabalhar com todos, porque você não consegue um lugar só que vai adquirir todo o seu risco, vai ter às vezes 15 empresas trabalhando. O sujeito da empresa comum, ele está pagando 30, 35 ao ano de juro. Não existe essa Selic. Não adianta você chegar no banco e falar, eu queria dinheiro para comprar uma máquina, eu queria pagar minha folha, eu queria antecipar recebíveis para pagar minha folha. Eu tô vendo aqui no meu celular, eu tô vendo no Google, imagina que eu chego lá no Bradesco, no Itaú, na Sicredi, sei lá, chego pra você e falo, olha, eu quero pagar minha folha aqui, e eu tenho meus cartões de crédito, tudo para antecipar contigo. Eu tô vendo no Google, eu tô vendo no UOL, que a taxa de juros é 12. Sabe o que o cara do banco vai falar? Então pega o dinheiro no UOL, porra. Aqui não é 12, aqui é 25. Essa é a realidade do empresário brasileiro. Então ainda tem isso que as pessoas não sabem. O juro é X, o juro para você pegar é, cara, X mais 10 ao ano. Por aí. Por aí. É isso. Então ainda tem esse ponto da realidade dos empresários. Se tiver algum empresário aí, coloca nos comentários a taxa aí. Quanto é que é? Pra você pegar um dinheiro no FDIC, descontar seus recebíveis lá no Safra, no sem Bradesco. Dizer que quando você olha, por exemplo, no mercado americano, tem estrutura de capital para todos os estágios da empresa. Ou seja, desde o cara ter um negócio só na planilha, e aí todo estágio de maturação tem, tipo, fundo de investimento dedicado para alocar dinheiro nesse estágio de maturação da empresa. Não, smart money. O cara te empresta o dinheiro e fala, e você tá precisando de uma ajuda? É isso. Aqui o cara te empresta o dinheiro e fala, olha, cara... Se vira aí pra pagar. Se não pagar... Eu preciso também, eu tô ferrado aqui também. Se não pagar, você vai entrar numa linha aqui que...